Eu acreditava que não tinha dom e abandonei o desenho aos 17 anos. Eu só voltei a desenhar aos 28 anos e foi aí que eu descobri a verdade. Não era dom que estava faltando, eram as técnicas certas. E eu vou te mostrar agora um plano de estudo de 12 passos para você aprender a desenhar depois de adulto. Cada passo representa uma semana de estudo. Passo 1. Faça exercícios criativos de desenho. Na primeira semana, o mais importante é você se divertir com o desenho. Nessa etapa eu vejo que tem 3 objetivos. O primeiro é se apaixonar pelo desenho para você continuar praticando e estudando. O segundo é você perder o medo da folha em branco. E o terceiro é ter o seu primeiro contato com o lápis e o papel, de como que você pode usar isso para o desenho. E é por isso que eu aconselho você começar com técnicas simples, como por exemplo o desenho contínuo, o Zentangle, ou fazer manchas no papel e tentar encontrar figuras, monstros ali lúdicos para você se divertir. E uma dica de ouro para você perder o medo da folha em branco. Você pode dar uma amassadinha nela, fazer uns riscos já para quebrar aquela brancura e perfeição do papel. Ou você pode utilizar papéis de rascunho aí que você tem largado para você fazer essas atividades. O segundo passo é treinar sua coordenação motora. A base do desenho é o traço. E no começo é difícil mesmo você fazer traços retos, limpos, bonitos, igual dos artistas que a gente admira. Olha só como eram os meus traços quando voltei a desenhar com 28 anos de idade. Era uma loucura, uma bagunça, os chamados traços cabeludos. E é por isso que, antes de você começar a desenhar propriamente dito, eu recomendo você começar com exercícios de traço. Até para você começar tranquilo e pegando o ritmo aos poucos, praticando um pouquinho só por dia, já que esse tipo de exercício você consegue fazer em questão de 5 minutinhos. Existem dezenas de exercícios que treinam diferentes aspectos do seu traço, mas nesse momento eu recomendo você fazer o exercício linhas paralelas, que é basicamente fazer linhas paralelas uma embaixo da outra, mantendo a uniformidade, para você aprender a fazer traços mais retos, mais controlados. Outros exercícios bem legais também é fazer argolas ou ondas, porque isso vai treinar o movimento do seu braço e são tipos de linhas que a gente utiliza muito no desenho. Um terceiro exercício fundamental é o de fazer círculos e elipses, porque também é um outro tipo de movimento que a gente usa muito no desenho. Cada exercício te ajuda a treinar, por exemplo, o seu controle, a sua precisão, a uniformidade, a confiança do seu traço e outras características que vão ajudar você a ter traços cada vez mais bonitos. E só para esclarecer uma ideia muito errada, que muita gente acha que você tem que nascer com coordenação motora maravilhosa para conseguir desenhar. Mas não faz muito sentido, É igual ir para academia. Você não precisa nascer forte para ir para academia. Você vai para academia para ficar forte. E no desenho é a mesma coisa. Você não precisa ter coordenação motora boa para desenhar. Você desenha e aí sim você adquire coordenação motora boa. Nessa etapa também é legal você conhecer os materiais de desenhos, Por exemplo, a graduação dos lápis e também outros materiais que vão te ajudar no desenho. Eu vou deixar aqui nos cards uma aula onde eu falo sobre exercícios de linha e também materiais para você continuar se aprofundando. Passo 3. Desenhe cartoons, a parte da cabeça especificamente. Agora você está finalmente um pouco mais preparado para começar no desenho de uma maneira mais tranquila. Eu recomendo você começar no desenho a partir de desenhos de personagens. De preferência, desenhos simples, como os cartoons de desenhos animados que a gente vê na TV. É importante você começar simples e com referências do seu nível para você não se frustrar. Alguns exemplos de cartoons mais simples aí para você: Tom e Jerry, Bob Esponja, Looney Tunes, Meninas Superpoderosas e por aí vai. E para facilitar ainda mais sua vida, desenhe somente a cabeça do personagem, porque o corpo inteiro é muita informação para você processar. E ainda nesse momento você não treinou a sua capacidade de desenhar com proporção, ou seja, desenhar as partes do corpo com o tamanho adequado. Então a chance de você errar fazendo um desenho de corpo inteiro é muito grande. Nessa etapa, o seu foco é desenvolver o que eu chamo de régua visual, que é o nome que eu dou para o olhômetro que a gente tem no desenho, que é basicamente sua capacidade de analisar, comparar, medir, estimar e posicionar os elementos do personagem, no caso, no desenho de forma correta, para você desenhar com mais proporção, simetria e semelhança com a imagem que você está observando. Eu criei uma técnica especificamente para acelerar o desenvolvimento da régua visual dos meus alunos, que é a técnica da moldura. Essa é a melhor técnica para você começar no desenho de observação, no desenho a partir de referências. Também tem um vídeo no meu canal onde eu ensino passo a passo dessa técnica, eu vou deixar aqui nos cards para você. Passo 4. Desenhe cartoons, mas agora o personagem inteiro. Se você praticar com a técnica da moldura, em questão de poucos dias você já tem uma boa evolução na sua régua visual. E aí, conforme vai ficando mais fácil desenhar cabeças de cartoons, avance para o desenho de corpo inteiro de personagens. Você deve continuar aplicando a técnica da moldura, mas agora com o personagem inteiro, a cabeça e o corpo. O princípio é o mesmo, tá? Só muda realmente a quantidade de elementos que você precisa analisar, comparar e medir. E de novo, eu recomendo você começar com um cartoon simples de corpo inteiro e aos poucos você vai aumentando a dificuldade, Conforme vai ficando mais fácil, você vai buscando novas referências, para você sair da zona de conforto e continuar evoluindo. Você pode buscar cartoons um pouco mais semi-realistas, que são mais humanizados e, consequentemente, um pouco mais difíceis. Alguns exemplos: Simpsons, Scooby-Doo, Jovens Titãs, o espetacular Homem-Aranha, o desenho. Continue praticando com a técnica da moldura para desenvolver sua régua visual, porque essa habilidade ela é fundamental para todas as outras técnicas futuras, mais intermediárias e mais avançadas que você for aprender lá na frente. Passo 5. Desenhe mangás simples, mas também só a parte da cabeça. Se você seguir o meu plano, você está há 3 semanas praticando o desenho propriamente dito
a partir de referências. E agora você pode dar um passo a mais e explorar outros tipos de estilos, né? No caso, o mangá simples, como por exemplo Pokémon, filmes do estúdio Ghibli e outros mangás como Fullmetal Alchemist, One Piece e por aí vai. Mas novamente, estude somente a cabeça do personagem, porque nesse momento você está estudando um outro estilo que tem características diferentes, né? O jeito de fazer o olho, a boca, o nariz, tudo muda e é um pouquinho mais difícil, né? Porque ele é um pouco mais parecido com a realidade, né, mais semi-realista, em comparação ao cartoon, né, que é super simplificado. E aí nesse momento você tem dois caminhos. Se você ainda tem certa dificuldade de acertar a proporção, né, de entender ali a técnica da moldura com personagens cartoons de corpo inteiro, eu recomendo que você continue com a técnica da moldura, só que agora com rostos de mangá. Agora, se você já tem um domínio melhor, né, já consegue desenhar com proporção, com tranquilidade, sem se perder na técnica da moldura, com personagens de cartoon de corpo inteiro, eu recomendo você abandonar essa técnica e desenhar à mão livre, realmente sem nada, né, sem nenhum tipo de recurso, mas também focando só no desenho de cabeças de personagens de mangá, tá? Basicamente, nesse momento você tá tirando as rodinhas ali da bicicleta para você andar por conta própria. E no desenho é a mesma coisa, né? A técnica da moldura, ela é uma base para você começar, mas chega uma hora que você precisa abandonar essa técnica e desenhar a mão livre, só com seu olho e sua mão. Passo 6. Desenhe mangá simples, agora o personagem inteiro. Depois de praticar com a cabeça de personagem de mangá, agora é hora de você desenhar o personagem inteiro. E siga praticando com mangás simples e não com mangás semi-realistas que são mais difíceis, mais complexos e que só vão te atrapalhar, vão te frustrar na sua prática. O seu foco nesse momento é chegar em desenhos proporcionais, né, com o máximo de semelhança possível em questão de tamanho. Desenvolver sua capacidade de desenhar com proporção é fundamental no desenho. E nessa etapa deve ser seu foco máximo, porque desenhar com proporção é a base para você praticar outras técnicas, outros exercícios mais avançados lá na frente. Se você não aprende corretamente a medir a proporção de uma figura simples como um mangá, um cartoon, você não vai conseguir, por exemplo, desenhar a partir de modelos vivos, né, de fotos de pessoas reais. E aí, nesse momento, a gente chega numa encruzilhada. Porque é o seguinte, existem dois tipos de desenho e, consequentemente, dois caminhos de estudo. O primeiro tipo de desenho, ele é o mais conhecido, que é o desenho de realismo ou também o fanart de personagens famosos. Ambos desenhos, né, tanto o realismo quanto o fanart, eles são baseados na cópia, né? Olhar para uma referência, para uma imagem ali, ou seja de um personagem ou de uma foto real, e copiar. E na minha opinião, copiar outros desenhos de outros artistas ou fotos não é bem desenhar. No caso, você se torna um copista. Desenhar para mim é você conseguir se expressar, né? Você criar ali os desenhos que você imagina na sua imaginação. E esse inclusive é o segundo tipo de desenho, que é focado na criação, ou como eu costumo chamar, desenho de imaginação, que é criar algo autoral que você imaginou na sua mente. E basicamente é o tipo de desenho que todo artista profissional que você admira aí, né, de mangás, de quadrinhos, de animações, faz. Mangakas, animadores e concept artists, eles criam os próprios desenhos autorais. Para conseguir criar os próprios desenhos, você precisa ir além da cópia e praticar de um jeito completamente diferente. Dito isso, então vamos lá. Se você quer seguir o caminho 1, né, do tipo de desenho do realismo ou do fanart, basta continuar praticando, né, a partir de referências e aumentando o nível delas, né, a dificuldade delas gradativamente. E aí o restante desse vídeo não vai te ajudar muito, né, porque é basicamente isso, é só você copiar desenhos cada vez mais difíceis. Mas se você quer aprender a criar seus próprios desenhos autorais e quem sabe trabalhar com arte lá na frente, continue assistindo essa aula. Passo 7. Estude a tríade sagrada dos fundamentos. Quem deseja criar os próprios desenhos autorais precisa começar a estudar o desenho tridimensional. Sabe quando a gente está falando que o desenho parece estar saltando da página de tão realista que ele é? Pois então, o artista ele conseguiu simular essa ideia de tridimensionalidade que a gente observa no mundo real, que é basicamente o efeito de profundidade, igualzinho que a gente observa no espaço tridimensional que a gente vive. Em outras palavras, desenhar bem é entender como o nosso mundo funciona, né? Como que esse espaço tridimensional pode ser simulado, né? Transposto ali para o papel ou para a tela. Eu chamo essa capacidade de entender como as coisas são estruturadas tridimensionalmente de visão 3D. Para isso, você pode estudar um negócio chamado 7 fundamentos do desenho, que são um conjunto de conceitos e técnicas que te ajudam a entender e simular no papel justamente isso que eu acabei de falar, né? Os 7 fundamentos são linha, forma, perspectiva, anatomia, luz e sombra, composição e cor. Mas nessa etapa, esquece a maioria deles e foca só em 2, forma e perspectiva. Em relação ao fundamento da forma, o seu objetivo é aprender a desenhar as formas básicas, principalmente o cubo, o cilindro e a esfera. Quanto melhor você conseguir representar corretamente um cubo, no caso, né, que é a principal forma, com traços retos, controlados e também com um aspecto legal, né, bem parecido com o cubo de fato, e não algo distorcido, melhor. Caso você esteja com dificuldade de fazer traços retos e confiantes, é legal você praticar com mais exercícios de traços e estão dentro do fundamento da linha. Em relação ao fundamento da perspectiva, você pode praticar aqueles exercícios clássicos, né, de 1 e 2 pontos de fuga, e vão te ajudar a entender o básico, né, de como que funciona o espaço tridimensional. Para se aprofundar no fundamento da forma e da perspectiva, eu vou deixar aqui nos cards mais um vídeo para você. O 8º passo é aprender a rotacionar formas. O segundo nível do fundamento da forma é você aprender a desenhar formas geométricas em diferentes rotações possíveis.
de cima, de baixo, de 3/4 e qualquer outro ângulo possível. Quanto mais você dominar esse tipo de desenho, mais fácil vai ser lá na frente aprender outras técnicas mais avançadas. Nessa etapa, dá um foco maior no cubo, porque essa é a única forma que tem as 3 dimensões possíveis, né? Altura, largura e a profundidade. No caso das outras formas, fica mais difícil, né? Então, por exemplo, o cilindro, ele tem altura, largura, mas você não consegue sentir tanto a profundidade, né? É mais difícil de você visualizar. E a esfera nem se fala, né? Porque não tem lados. Foque em aprender a desenhar isso aqui e você vai conseguir desenhar qualquer coisa. Passo 9. Estude o fundamento da luz e sombra. Na semana 9, você pode dar um passo além e estudar um novo fundamento, que é a luz e sombra. Porque esse fundamento também te ajuda a entender melhor o espaço tridimensional e ajuda também a passar maior sensação de volume nos seus desenhos. Por exemplo, eu posso transformar esse círculo, que é uma forma 2D, em uma esfera apenas com o sombreamento. Um dos melhores exercícios para você praticar o fundamento da luz e sombra, com foco no entendimento do espaço tridimensional, né, para você sentir a ideia de volume, de troca de planos, né, ou seja, você entender os lados, altura, largura e profundidade, é o que eu chamo de esculpindo a luz. E eu fiz um vídeo completo com passo a passo ensinando esse exercício. Eu vou deixar também aqui nos cards. Passo 10. Iniciar no desenho de observação de natureza morta. Com esses 3 fundamentos, forma, perspectiva e luz e sombra, você tem tudo que você precisa para iniciar seus estudos de desenho de observação acadêmica. Você já deve ter visto por aí difícil, hein? Você já deve ter visto por aí Meu Deus do céu, não tô conseguindo. Você já deve ter visto por aí artistas desenhando a partir de objetos e frutas, certo? Finalmente. Esses estudos são os mais clássicos do desenho e são praticados há centenas de anos ali desde o Renascimento. E até hoje é o melhor exercício para desenvolver tanto sua régua visual quanto sua visão tridimensional ao mesmo tempo. Para esse estudo, de preferência, não use fotos, desenhe a partir da observação real ali de um objeto, de uma fruta ou um vegetal na sua frente. É muito mais difícil desenhar a partir da realidade do que a partir de outros desenhos, né? Porque ali no desenho ele já foi simplificado por um outro artista, você sabe quais traços fazer. Agora, a partir da realidade, você que vai ter que decidir o que você vai trazer, né? Qual traço, qual sombra e como que você vai montar esse desenho no seu papel. E além disso, claro, vai te ajudar a pensar tridimensionalmente, né? Porque um objeto real ali na sua frente, ele é verdadeiramente tridimensional, né? Se você vê só uma foto disso, você não consegue rotacionar ele, andar ao redor. Então você está limitado somente vendo um plano bidimensional. Mas eu aqui, ó, tô vendo algo tridimensional. Faça composições simples, né, de objetos, frutas aí na sua frente. E aí procure também usar uma iluminação legal para você entender a luz e sombra e fazer esboços geométricos por baixo do seu desenho, antes de você partir para o traço final e para a luz e sombra. Eu vai falar passo 11, mas não tem mais dedo aqui para fazer 11, né? Então, passo 11. Aprenda a fazer esboços de bonecos tridimensionais simples. Se você praticou do jeito que eu te mostrei aqui, na semana 11 você já deve ter uma visão tridimensional razoável. E é nesse momento que você pode avançar para o desenho de construção, que é a melhor técnica de desenho que existe. Que é basicamente aprender a simplificar tudo que existe no mundo com formas geométricas e fazer esboços que eu chamo de boneco tridimensional. E isso para tudo, né? Tanto personagens, veículos, objetos, plantas, animais e por aí vai. Tem vários níveis do boneco tridimensional, né? Do mais básico, de formas puras mesmo, né? Tipo cubos, cilindros e esferas, e níveis mais avançados, onde você vai manipular essas formas básicas, né? E vai transformar elas em outras formas mais complexas, né? Você vai cortar, fundir e por aí vai. Para chegar em bonecos 3D mais realistas, né? Mais próximo com o que a gente observa no mundo real. Mas no começo, obviamente, foca no boneco 3D simples ali, né? Com formas como cubos, cilindros e esferas. E para isso você pode voltar a praticar com mangá simples, né? Por exemplo, Pokémon. Você pode tentar observar quais são as formas geométricas que você poderia esboçar, né? Criar um boneco 3D daquela figura. E nessa etapa você nem precisa necessariamente fazer o desenho final, né? Tudo acabado ali com sombra e tudo. Você pode focar realmente só no boneco 3D para você entender esse processo de construção do seu desenho. Passo 12. Aprofunde no desenho de construção. Em 12 semanas, praticando do jeito que eu te mostrei, você já deve ter uma visão 3D ok, legal, e também uma régua visual bem desenvolvida. Mas isso é só o começo. Agora você deve continuar se aprofundando, lapidando aí sua régua visual, sua visão tridimensional, para você realmente dominar o entendimento do espaço tridimensional e também fazer desenhos de construção, né, bonecos 3D cada vez mais complexos. O nível máximo no desenho de construção é você conseguir desenhar bonecos 3D de pessoas ou de personagens. E aí esse boneco 3D, ele já incorpora elementos de anatomia do corpo humano, né? Não é mais ali só uma forma básica, né? Um cilindro e um cubo. Já é uma forma mais bem manipulada, bem parecida com o que a gente observa no mundo real. Dominar o desenho de construção e a criação de bonecos 3D em diferentes poses ou ângulos e rotações é o que te permite criar tudo o que você quiser e imaginar. Daqui em diante, também é super importante você estudar os outros fundamentos do desenho que você ainda não viu, para você conseguir desenhar num nível cada vez mais profissional. Para você continuar se aprofundando nos 7 fundamentos do desenho, depois desses 12 passos, assista essa playlist aqui, ó.